nenhuma arma forjada contra você prosperará. O Senhor levará em juízo toda palavra contrária liberada contra a tua casa, não se cumprirão. Você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Você é uma flecha na mão do Senhor. Você vai viver o inédito de Deus ainda esse ano. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Deus está ligando e desligando coisas. Aleluia. Declare com autoridade que todo espírito de intimidação quebrado agora em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Ainda bem que eu vim, Jesus. Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa no lugar de cinzas, e uma alegre canção, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, e em sua justiça se tornarão grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 6: vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Recebe isso em nome de Jesus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. No lugar da vergonha e da desonra, desfrutarão de uma porção dupla da honra de Deus. Terão prosperidade em dobro na sua terra e alegria sem fim. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. A intimidação do inferno, ela é difícil, nem todo mundo é aprovado. Ela muitas vezes nos leva para um lugar de angústia, abatimento. A Bíblia fala de um profeta que ele acaba de envergonhar os profetas caídos de Baal. Ele clama e Deus envia fogo do céu. Ele ora e os céus respondem a sua oração. Ele se posiciona e algo sobrenatural acontece a partir da sua posição. Mas ainda assim, a notícia de que alguém quer a sua cabeça faz com que ele se abata. Biblicamente, a gente vai ver vários momentos em que Deus está usando profeticamente alguém ou um povo. Também é marcado por um momento em que espíritos de intimidação se levantam para amedrontar aqueles que o Senhor já levantou primeiro. Ouvimos sobre Jezabel e muitas vezes pensamos que Jezabel é algo que age em mulheres. Para toda Jezabel é necessário que haja um Acabe, ou seja, alguém passivo. Mas Jezabel não acontece só em casas ou ministérios. Jezabel fala a respeito de um espírito de intimidação que tenta calar a voz profética. Tem pessoas que vivem depois do seu maior milagre, o seu maior desafio. Tem pessoas que vivem depois do seu maior romper, a sua maior luta. Irmão, eu estou falando para empresários aqui que talvez depois do ano da maior prosperidade da tua empresa enfrentaram um vale. Deus me deu graça para falar com pessoas de todas as classes. Deus tem soprado por misericórdia a minha mensagem e a minha voz para lugares altos e lugares simples, para brancos e pretos, para pobres e ricos. E eu já ouvi de grandes empresários da nação, eles abrirem seu coração e dizer: irmão, eu estou vivendo algo que todo mundo que vê de longe acha que é a melhor coisa que alguém poderia viver, mas o meu coração está vivendo um vale profundo. Eu sinto um vazio. Eu estou conquistando o que eu queria conquistar, eu estou vivendo o que eu gostaria de viver, mas ainda assim eu sinto uma apatia, eu sinto uma angústia. Guarde isso em nome de Jesus. A jornada de fé não fala só sobre a conquista de topos, mas fala sobre aprendermos a lidar com vales.
E tem momentos que você pode estar vivendo um topo ministerial, um topo financeiro, um topo empresarial, mas ainda assim você pode se deparar com um vale emocional. Você pode se deparar com algo que tenta te paralisar, te angustiar, te entristecer. Eu tentei discernir o porquê de tantos levantes nesses últimos dias, e Deus falou comigo: há um grande romper que está por vir, e antes de todo grande romper há também uma grande resistência. Foi assim com Moisés, foi assim com José, foi assim com Jesus, vai ser assim com você. Mas alguém vai declarar com autoridade, diga: eu creio que aquele que começou a boa obra, vamos, fala com autoridade, diga, é fiel para concluí-la. A palavra de Deus diz em Isaías que no lugar da vergonha Deus tem para nós dupla honra. A gente precisa entender que o padrão bíblico de Deus fala sempre sobre uma restituição numa medida maior do que aquilo que lhe foi roubado. Significa que se há uma vergonha que manchou o teu casamento, Deus não vai só trazer uma cobertura sobre a tua nudez, Deus quer levantar o teu testemunho para edificar alguém que está nu também. Alguém está pegando isso? Diga amém. Isso quer dizer que se há falta de recursos, Deus não vai apenas suprir a sua necessidade, mas se você esperar e confiar, Ele vai transbordar além da tua necessidade, porque a medida dos homens é suprir o que falta, a medida de Deus é transbordar além daquilo que você perdeu um dia. Alguém está pegando isso? A gente vê isso na vida de Jó. Tudo que foi retirado foi acrescentado muitas vezes mais. A gente vê isso na vida de José. Tudo que lhe foi retirado foi acrescentado muitas vezes mais. A gente vê isso na vida de Abraão. Ele abre mão de um filho e, além de poder ficar com ele, recebe gerações por herança. Todas as gerações são benditas em Abraão. Ele agora se torna a parte, a cobertura dele, vem a filiação daqueles que vêm de geração em geração. A gente vê isso sobre a história de Davi. Deus fala para Davi: a tua ideia é boa, Davi, de construir um templo para mim, uma casa para mim. O teu coração está se movendo por uma boa motivação, mas eu quero que o seu filho conclua isso. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Davi não questiona e ele cede. E até hoje, aquele templo que foi construído pelo filho de Davi, mas foi sonhado por Davi, não carrega o nome de Davi. É conhecido e lembrado como o templo de Salomão. Mas porque Davi abriu mão de levar o seu nome em um templo que ele sonhou um dia, o Senhor se agradou e coloca nele algo maior. Salomão é lembrado por um templo que construiu, mas Davi é lembrado como o homem que da sua linhagem veio o Messias. Você vai se lembrar do templo de Salomão, mas nós vamos nos lembrar que aquele cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pega isso aqui em nome de Jesus. Tudo que o Senhor te pedir para entregar, você vai receber do Senhor uma medida maior. Deus está dizendo: se você abrir mão dos teus planos, eu vou cumprir os meus. Se você abrir mão da tua vontade, eu vou cumprir a minha. Se você abrir mão da tua agenda, eu vou estabelecer a minha. Porque os meus caminhos são mais altos que os seus. A minha vontade é melhor do que a tua. Agindo eu em teu favor, não há quem possa impedir o meu agir. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Diga: para toda nova medida de retaliação e resistência, declare com autoridade, diga: há uma nova medida de favor de Deus, de bondade de Deus. O Senhor é o Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Sim, Ele vai à frente do seu povo. É Ele quem marcha, é Ele quem opera, é Ele quem abre caminhos, é Ele quem nos dá livramento, socorro, escape. É Ele quem faz o impossível se tornar inevitável e as portas do inferno. Vamos, igreja, com autoridade, declare e diga: não resistirão ao avanço da igreja. Alguém comigo aqui? Então, todo espírito de intimidação, biblicamente, tenta calar uma voz profética, um mover profético. Mical tenta calar a alegria de Davi. Se torna estéril até o dia da sua morte, não tem filhos.
Jezabel tenta calar a voz profética de um homem de Deus. Se você não leu sobre, leia quando chegar em casa como termina a história de Jezabel, devorada pelos cães. Herodes. E a gente pega a história. Nero incendeia uma parte da cidade para, além de criar calamidade, criar animosidade entre a população e os cristãos, coloca a culpa nos cristãos para que todos se voltem contra esse povo. Aonde está Nero agora? E aonde está a glória do seu império? Lançaram cristãos em fornalhas ardentes. Durante um período da nossa história, cristãos foram empalados, revestidos de cera, e foram usados como tochas para iluminar as cidades. Foram esquartejados dentro do Coliseu, se tornaram entretenimento para homens maus. Aonde está a glória desses homens agora? Tentaram parar a igreja desde o princípio. Tentaram parar no ventre de Maria e no nascimento de Jesus. Tentaram parar no ministério de milagres e através da crucificação. Mas a cada novo nível de levante, um novo nível de romper. Eu já falei sobre isso milhares de vezes, mas alguém pode estar ouvindo pela primeira vez. Há um historiador que não era cristão, que relatava tudo o que aconteceu durante o período da história do nascimento da igreja primitiva. E ele se chama Flávio Josefo. E ele relatava que cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era como uma semente do evangelho que brotava. Ele relatava: quanto mais perseguem a igreja, mais ela cresce. Quanto mais perseguem o mover, mais ele se expande. Então cristãos estão cultuando em lugares ocultos, estão se reunindo de forma subterrânea, mas o evangelho não para de crescer. Os testemunhos não param de se alastrar. De geração em geração houve levantes. O período da Santa Inquisição, alguns templos eram fechados enquanto protestantes cultuavam e eram queimados vivos os seus filhos, as suas filhas, as suas mulheres, queimados vivos por perseguições. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Para cada levante do inferno há um novo nível de glória e dupla honra de Deus. Alguém recebe isso? Diga: eu creio que tudo que se levanta contra mim, diga, me leva a um novo nível de testemunho e de fé. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala que os nossos inimigos estão debaixo dos pés do nosso Deus. Então você não precisa ser muito bom em física para entender que se há inimigos colocados debaixo dos seus pés, o levante deles se torna plataforma. Quanto mais se levantam, mais te levantam. Quanto mais se levantam, mais te levantam. Estão tentando te calar, mas estão promovendo o seu testemunho. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Toda a rua sabe que houve uma mancha sobre o teu casamento. Toda a tua casa sabe do desafio financeiro que você está vivendo. Todos os seus amigos sabem que você tropeçou. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, assim como o número daqueles que souberam do seu desafio foi um número grande, maior será o número daqueles que ouvirão o seu testemunho. Ouvirão nas ruas da cidade: grandes coisas o Senhor está fazendo por eles. Sim, grandes coisas o Senhor está fazendo no meio deles, e uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Pega isso aqui em nome de Jesus, levanta suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Aquele que te estabeleceu é quem te garante. Aquele que te ungiu é quem te sustenta. Aquele que te chamou é quem mantém você de pé. Porque a unção sobre Davi incomoda Saul, mas Davi não vai deixar de ser quem Deus chamou para ser, porque Saul está em cólicas. Você vai receber de Deus palavras, promessas, desígnios, unção, e você vai precisar correr sem olhar para o lado. Você vai precisar desenvolver a habilidade de ouvir os céus e não ouvir opiniões da terra, porque para cada palavra contrária antes já chegou uma promessa de Deus, e ela pulsa em você, e ela se move em você, e ela sustenta você, e ela garante você. Vamos, alguém declara com autoridade: maior é o que está em nós
do que tudo que se levanta ao nosso redor. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Fala para quem está do seu lado, para não esquecer. Fala: se alguém te resistir, manda reclamar com quem te estabeleceu. Saul ama Davi, enquanto Davi serve os propósitos de Saul. Saul persegue Davi, quando Davi recebe uma unção que antes estava sobre Saul. Os irmãos provavelmente amavam José, enquanto era um bebê no colo da mãe e não apresentava a eles nenhuma ameaça. Os irmãos passam a odiar José quando percebem que, além de uma capa colorida, ele recebe de Deus uma palavra de governo e liderança sobre eles. Faraó ama Moisés a ponto de deixar que a sua filha o crie como um príncipe. Faraó passa a odiar Moisés quando percebe que dentro da sua casa Deus levantou o libertador de um povo. Muitas pessoas, ou oposições espirituais, segundo Efésios 6, a nossa batalha não é contra pessoas, carne ou sangue, é contra principados e potestades. São movimentações espirituais, são milícias que tentam paralisar aquilo que Deus começou a fazer. Não se opõe enquanto você está dormindo, apático, omisso, ocioso, distraído, mas se revoltam quando você entende o propósito para qual você nasceu e o nome pelo qual o céu te chama. Há um nome que os céus te chamam. Alguns são chamados de libertadores, outros de visionários, outros de construtores, outros de apoiadores, outros de intercessores. Eu não sei qual é o teu chamado. Alguns aqui foram chamados para cobrir a igreja, outros para sustentá-la. Alguns foram chamados para proclamar o evangelho, outros para ensiná-lo. Alguns aqui foram chamados para uma parte do corpo e outros para outra parte dele, porque a multiforme graça de Deus, quando está num corpo ajustado, ela opera em nós, e como membros bem ajustados nos tornamos um corpo poderoso, e esse corpo é resistido pelo inferno, mas o problema é do inferno. Fomos chamados por um Deus que é forte e poderoso nas batalhas. Ele não se cansa, não fica exausto, ele não se esqueceu de você. Ele te viu quando ninguém via, ele te ungiu quando não havia nada de valor em você, porque ele não vê como o homem vê. Ele não chama apóstolos prontos para começar a tua igreja, não. Ele chama homens rústicos, ele chama alguém que fede a peixe, ele chama alguém que cobra impostos, ele chama alguém que era o improvável. Irmão, no RH dos céus, você não é chamado por quem você se tornou, você é chamado por quem Deus vai te tornar. Alguém comigo aqui diga amém. Então entenda, essa palavra tem pulsado no meu coração no princípio desse ano. A resistência e a oposição de hoje não é sobre hoje. Empresários, homens de governo, líderes na nação, olhem para mim. O que te opõe hoje não é sobre o teu resultado de hoje. Mulheres que foram chamadas para esse tempo, homens que têm um chamado ministério para esses dias, o que se opõe hoje não é sobre o dia de hoje. Quem dera a igreja se movesse na mesma dinâmica que o inferno tem se movido contra nós. O inferno se antecipa, ele ouve o que os céus dizem a teu respeito e tenta te paralisar antes de você entender. Nós esperamos coisas acontecerem para aí então nos posicionarmos. Somos muitas vezes letárgicos, reativos, mas o inferno não, ele é antecipado. Ali tem alguém que vai se levantar como voz profética. Eu preciso afetar a sexualidade dele, eu preciso afetar as emoções dele, eu preciso gerar traumas nele, eu preciso calar a voz profética dele, porque se ele descobrir quem ele é e o que ele carrega, quando ele se posicionar vai se tornar imparável. Igreja, somos imparáveis naquele que nos chamou, somos invencíveis naquele que nos ungiu. Alguém crê nisso? Diga: eu e a minha casa somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Alguém está recebendo essa palavra aqui nessa noite? Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: irmão, quem te plantou te sustenta. Fala para quem está do outro lado, sacode ele.
quem te plantou te sustenta. Você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai se comparar. Há uma promessa sobre você que só cabe em você. Sim, há uma capa colorida que só cabe em você. Deus te chamou para algo único, inédito. Não chamou o irmãozinho do lado, não chamou o irmãozinho de trás. O que Ele tem para você só serve para você. Alguém recebe isso? Diga amém. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, vamos com autoridade. Feche teus olhos, declare isso com autoridade. Diga: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Biblicamente há um padrão de purificação da igreja. Biblicamente há um padrão de purificação dos santos. Biblicamente há um padrão dos heróis da fé. Todas as vezes que Deus quer purificar alguém que Ele chamou, esse alguém é purificado no meio do fogo e da batalha. Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 1,6: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Alguém toma posse disso? Vamos ler isso junto em nome de Jesus, vamos lá? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios 4:8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar em nome de Jesus para cada novo nível de oposição sobre o teu crescimento, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, sobre a tua entrega, sobre o teu ministério e sobre o seu despertar no Senhor. Haverá um novo nível de escape. O Deus de escape, o Deus do livramento, o Deus da promessa, o Deus que opera tudo em todos, o Deus que levanta homens simples e coloca em mesas poderosas, o Deus que derrama governo para governar, liderança para liderar, provisão para que não haja falta. Esse mesmo Deus está dizendo para alguém nessa noite: filho, desperta e resplandece. Não é tempo de se abater, não é tempo de recuar. Os campos estão prontos. Então lança as redes e haverá uma pesca maravilhosa. Lança a tua semente e colherá ainda nesse ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quantos estão prontos para adorar no meio da tribulação ou da perseguição? Quantos estão prontos para celebrar em meio a oposições? Sabe, a gente vê na antiga aliança e na nova aliança uma dinâmica diferente. Na antiga aliança vemos livramentos de Deus, em vários momentos livrando o povo de alguns caminhos ou lugares. Olha para mim, não se distrai. A gente vê o profeta e o moço do profeta sendo livrados enquanto a cidade está cercada. Eu falei sobre isso domingo passado. O profeta ora para que os olhos do moço se abram. Quando ele passa a enxergar, ele vê que maior é o número dos exércitos de Deus ao redor deles do que o número de exércitos inimigos que vêm contra eles. Na antiga aliança a gente vê um Deus
que livra Daniel no meio da cova dos leões, que livra Mesaque, Sadraque e Abednego no meio de uma fornalha ardente. Mas a gente vê na nova aliança uma dinâmica diferente. Na antiga aliança Deus abre o mar para o povo passar. Na nova aliança vemos Pedro e Jesus caminhando sobre o mar. Eu quero profetizar algo sobre você. Tem gigantes que Deus vai tirar do teu caminho, mas tem gigantes que Deus vai te permitir passar por cima deles. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Tem livramentos que Deus vai livrar você. Ele vai falar, não, por aqui não, nesse momento não. Muda a rota, muda o caminho. Mas tem alguns que vão se opor a você, e Deus vai te fazer passar por cima deles. Sobre toda palavra de morte e sobre todo pensamento, tudo que vem te abater, sobre toda tempestade emocional, sobre tudo que vem roubar a tua alegria, sobre tudo que vem tentar roubar a tua fé. Virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Todo pensamento de morte, todo ladrão de alegria, toda depressão, todo pânico, tudo que vem trazendo sobre você sufocamento. Feche teus olhos, eu quero profetizar sobre alguém. Tentam sufocar teus sonhos, tentam roubar tua fé, tentam te fazer distrair. E o inferno está o tempo inteiro oferecendo propostas para o povo de Deus. Foi assim com Jesus, também é assim com você. Antes de começar o ministério de milagres, o próprio Satanás fala, olha, se você me adorar e se você se prostrar, você não precisa passar pela cruz. Eu te darei tudo o que você deseja. Eu quero declarar em nome de Jesus. Você não vai ser iludido com propostas do inferno. Você está se movendo por uma promessa dos céus. Você não vai se distrair com aquilo que é bom. Você vai perseguir aquilo que é de Deus para você. Você não vai procurar os caminhos mais fáceis. Os atalhos têm roubado muitos homens de Deus. Não. Você não vai por atalhos, caminhos mais rápidos. Você vai pelos caminhos de Deus. Você vai debaixo de uma palavra de Deus. Você vai se mover debaixo dos desígnios de Deus. Há uma promessa de Deus sobre você. E ela te guarda no tempo mau. E ela te supre no tempo da falta. E aquilo que Deus disse que vai acontecer. Creia, no céu já aconteceu. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Levante suas mãos, declare com autoridade, diga tudo aquilo que Deus disse que vai acontecer. Vamos, igreja de Jesus, diga no céu já aconteceu. Salmos 6:10 diz assim: serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Você pode declarar isso com autoridade nessa noite? Levante suas mãos. Você que tem enfrentado desafios no teu casamento, levante suas mãos. Você que tem diagnósticos de morte, doenças ou coisas que têm afligido você, levante as suas mãos. Você que tem ouvido vozes que tentam te convencer a desanimar ou desistir, vamos, levante as suas mãos. Você que tem enfrentado batalhas emocionais, talvez a tua maior batalha tenha sido na tua mente, dizendo você não vai conseguir, você está se iludindo, não vai acontecer, você não está pronto, você não tem o suficiente, você não tem o que precisa, levante as suas mãos. Você que tem enfrentado algum tipo de oposição ministerial, você que tem enfrentado algum tipo de levante no teu trabalho, seja aquele que está acima de você, ou aqueles que o Senhor te confiou para estarem sendo liderados por você, levante as suas mãos e declare com autoridade, diga, serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Alguém toma posse disso aqui, pode dizer glória a Deus por isso. Um dos maiores erros da igreja, se for para Jesus você pode fazer melhor. Um dos maiores erros da igreja é pessoalizar a oposição. Toda posição é um arquétipo de algo que está além de quem se opõe ou do que se opõe. A Bíblia fala que o inimigo ele tem um propósito: roubar, matar e destruir. E tudo que o inimigo precisa é de uma boca, é de uma mão, é de alguém pronto para se opor. Mas entenda que se opõe a você é só expressão de algo maior que resiste você.
E por que o inferno odeia você? Porque você carrega uma promessa, você carrega uma herança. Você em Jesus foi feito filho, não mais escravo. Você carrega um selo. Mas o problema é do inferno, se ele odeia você, porque a despeito do que o inferno pensa sobre você, existe um Deus que ama você. Existe alguém que te chama pelo nome, existe alguém que te viu quando ninguém via, existe alguém que te chamou quando nada de valor havia sobre você. E é Ele quem sustenta as promessas que te fez, é Ele que garante o futuro que desenhou, e é Ele que mantém pulsando os sonhos que imprimiu no teu coração. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. O salmista diz: o Senhor escreveu cada um dos meus dias antes de qualquer um deles existir. O Senhor já desenhou o teu 2026 e você ainda está preocupado com como vai ser o teu 2025. Irmão, entenda isso. Esse ano já foi estabelecido, já foi preparado. Deus já preparou as portas, Deus já preparou o escape, Deus já preparou a provisão, Deus já preparou os acessos, Deus já preparou as alianças. Deus vai tirar da tua mesa aqueles que estão nela, mas não é mais para estar. Deus vai tirar do teu lugar de conselho, conselhos que parecem conselhos de Deus, mas não foi Deus quem deu. Deus vai tirar do teu entorno opiniões que vêm travestidas de boas motivações, mas as motivações que levaram essas opiniões até você não são as motivações de Deus. Deus vai limpar círculos, Deus vai limpar ciclos, Deus vai limpar ambientes, Deus vai limpar mesas. E alguns vão dizer: Senhor, por que o Senhor está me tirando de um lugar que eu desejava estar? Deus está dizendo: filho, porque eu ouvi conversas que você não ouviu, porque eu vi motivações que você não viu, porque eu sei de planos e estratégias que você não sabe. Então aguarde, descanse e confie. Eu sei o que é melhor para você. Aguarde e entregue os teus caminhos, porque eu vou operar aquilo que você sozinho não operaria. Eu te levarei a lugares que você sozinho não iria. Alguém crê nisso? Diga: eu sei que os caminhos de Deus são melhores que os meus, e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deuteronômio 31:8, recebe isso em nome de Jesus. O próprio Senhor irá à sua frente e Ele estará com você. Ele nunca o deixará, Ele nunca o abandonará. Portanto, não tenha medo, não desanime. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Exército sendo ajuntado, existem generais sendo levantados. Vamos, Josinho, vamos fazer um som de tambores de guerra aqui nessa noite. Existe uma convocação e um alistamento. Do alto das planícies há um novo som. Eu consigo ouvir o som. Há o som de um avivamento, há um novo cântico, há uma nova canção. Talvez alguns já decretaram a tua falência, mas os céus estão dizendo: não coloque um ponto final onde o autor da vida ainda está escrevendo. Vamos, toma posse disso em nome de Jesus. Talvez algumas famílias aqui já estão pensando no plano B. Deus te trouxe nessa noite para te lembrar: o plano B é fazer o plano A dar certo. Eu disse para avançar, não disse para voltar. Não volte. Eu disse para começar, eu não disse para desistir. Não desista. Eu te disse para escrever, não disse para apagar. Não apague. Eu te disse para crer, não te disse para desistir. Então creia. Sou aquele que faz e que gera em você tanto querer quanto efetuar. Eu sou aquele que começa, sustenta o que começou e cumpre a obra. Vamos, alguém toma posse disso em nome de Jesus.